Nos últimos 2 dias, a cidade do Rio de Janeiro sediou o encontro do G20, organização que reúne ministros da economia e presidentes de bancos centrais de 19 países e 2 órgãos regionais, União Africana e União Europeia. Para se ter uma noção do poder do grupo, as nações representam cerca de 85% de toda a economia global, mais de 75% do comércio mundial e cerca de 2/3 da população mundial. Agora, sob presidência do Brasil pela primeira vez, a reunião entre os países teve como principais pautas a inclusão social, combate à fome e à pobreza, a promoção do desenvolvimento sustentável e a reforma das instituições da governança global. Além disso, a conferência também teve como objetivo reduzir as tensões globais, assim como afirmou o ministro das Relações Exteriores no discurso dele de abertura na quarta-feira. Mauro Vieira classificou como inaceitável a paralisia do Conselho de Segurança da ONU em conflitos como as guerras da Ucrânia e também em Gaza. O encontro vem no momento que as relações diplomáticas entre Brasil e Israel foram estremecidas. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, cobrou de Lula um pedido de desculpas por classificar a guerra em Gaza como genocídio, na expectativa de que outras potências também condenassem o posicionamento do presidente brasileiro. Mas, numa reunião com o presidente Lula, o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse respeitar a posição de soberania do Brasil e não cobrou uma retratação do presidente brasileiro. Além disso, o chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que o Brasil é crucial na mediação entre os países do G20. A posição de conciliador global de Lula, ao que parece, permanece inabalada. Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento e a gente vai falar hoje sobre o G20. Eu vou conversar com o Bruno Lima, que é jornalista e especialista, e cientista político, né? Especialista em relações internacionais, professor de relações internacionais. Muito prazer em falar contigo mais uma vez, Bruno Lima. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Gabi. Obrigado para a produção que deu essa força toda para a gente poder estar aqui e espero poder contribuir. Vamos nessa. Eu queria conversar com você, na verdade, começar a nossa conversa pelo básico, porque a gente está conversando em meio a esse encontro, né, entre os chanceleres. Quais são os principais temas que vão ser discutidos no G20? Depois eu vou entrar nos embates, em tensão diplomática, inclusive que o Brasil está enfrentando agora, mas para começar, o que deve ter de mais importante, o que a gente precisa ficar de olho, principalmente no G20 agora? Perfeito. De forma bem objetiva, o primeiro plano do G20 deste ano, tanto a reunião preparatória como a reunião que vai ocorrer com os chefes de Estado, visa uma nova governança. O que é isso? Uma capacidade de buscar uma solução de problemas e uma resolução, algo que ultrapasse a paralisia decisória ou o poder de veto, eu diria eu, quase infinito, que existe dentro das Nações Unidas pelos acordos de pós-Segunda Guerra Mundial. Falando a grosso modo, o Brasil demanda, e alguns países do mundo demandam, que exista uma solução de conflitos, uma solução de problemas em escala mundo, de contenciosos, de litígios, de guerras, que não necessitem romper ou dependam do poder de veto de uma das potências que são membros fixos do Conselho de Segurança da ONU. Os 2 temas permanentes do G20, Gabi. Uma trilha de desenvolvimento, que eles chamam de track financeiro, finance track, tudo em inglês os termos que usam, e a outra é uma Sherpa. Sherpa é uma analogia com a população nepalesa, que faz o suporte da logística para subir o Himalaia, para subir o Monte Everest e a Cordilheira do Himalaia. Essa trilha Sherpa, que o G20 se referencia, é a trilha do desenvolvimento com melhoria das condições de vida
e da distribuição de renda e o padrão de DHS mundo. Então, o G20 tem 3 pilares para debater: a governança mundial, que vai ser o principal foco, a questão financeira, para buscar alternativas financeiras em escala mundo, e o desenvolvimento. Uma conversa com a outra, mas a urgência hoje é a solução de conflitos. Muito bom, Bruno. Para a gente começar, a gente partiu desses temas que são os principais, mas tem um ponto muito importante que, inclusive, foi tema de debate antes do próprio G20. Mauro Vieira falou sobre isso, outros diplomatas também já foram questionados a respeito, que é a tensão diplomática entre Brasil e Israel. Para a gente começar esse ponto de partida, o quanto que essa questão diplomática, a fala de Lula e tudo que está sendo divulgado na imprensa também no entorno disso, interfere ou não nesse encontro do G20? Excelente colocação. Depende dos Estados Unidos e seus aliados estratégicos, a saber, os membros plenos do G20, Gabi: Brasil, União Africana, Argentina, Austrália, Canadá, China, União Europeia, México, Japão, Itália, Indonésia, Índia, Alemanha, França, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos. Os países anglo-saxões, que são membros do G20. A própria União Europeia, em geral, se comporta como um aliado estratégico dos Estados Unidos. Então, tudo depende de elevar ou não, escalar ou não esse embate diplomático com a posição dos Estados Unidos. Agora eu vou para o que eu suponho que vai acontecer. Existe uma condição de aliança da superpotência Estados Unidos com o sionismo. Isso é inegável. Mas existe uma aliança do sionismo, em especial do gabinete Netanyahu, com a extrema-direita dos Estados Unidos e do Brasil. Então, neste momento, por mais paradoxal que seja, Antony Blinken, secretário de Estado, chanceler da superpotência, e o governo brasileiro vão tentar desescalar o problema, o conflito, porque o embate diplomático Israel-Brasil potencializa a extrema-direita do Brasil e dos Estados Unidos. Então, nesse momento, a ideia seria desescalar. Mas a representação diplomática dos Estados Unidos ela vai além do seu chanceler. Tem aquilo que a gente chama de deep state, Estado profundo. E a burocracia de Estado e de carreira nas relações exteriores dos Estados Unidos e no Departamento de Defesa, até na segurança interna, é muito vinculado ao aparato de segurança sionista. E é muito vinculado ao lobby pró-Israel do AIPAC e de outras organizações semelhantes. Então, no que depender da cúpula do governo Biden, vai desescalar. No que depender da burocracia de carreira, dos grupos de lobby, é interessante a escalada, porque o governo Lula é um alvo mundial da extrema-direita e há uma aliança estratégica entre a extrema-direita do Brasil e dos Estados Unidos com o gabinete Netanyahu. É interessante você fazer essa colocação, porque, a princípio, o presidente Lula ele teve uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, no Palácio do Planalto, e havia uma expectativa, inclusive da imprensa brasileira, de que o Antony Blinken faria uma cobrança sobre as falas do Lula a respeito dos ataques de Israel contra os palestinos, né, enfim, o genocídio. E, na verdade, essa conversa ela durou 2 horas e não houve essa cobrança, né? Eu queria te ouvir a respeito disso, se na verdade você acha que houve um celeuma maior do que realmente a situação estava posta, ou se de fato isso não é prioridade entre a relação do Brasil e os Estados Unidos nesse momento. Qual que é a tua avaliação? Excelente colocação. Desculpa, excelente Imagina colocação. Que é isso. Eu, quando vi uma postagem do colega e titular do ICL, Leandro Demore, que ele fez um levantamento logo no início da semana, após o domingo, a declaração do presidente Lula, dizendo que os maiores jornais do mundo não davam bola para o assunto. Eu, por outros trabalhos que tenho, né, escrevo profissionalmente para um site especializado em Oriente Médio, e me encomendaram um trabalho semelhante. Eu falei, poxa, além de citar o Demore, eu vou fazer a checagem da checagem. Então, os maiores veículos dos Estados Unidos
ABC, NBC, CNN, MSNBC, Washington Post, New York Times, NECA, o assunto não entra, ou se entra de forma terciária. Os maiores veículos europeus, nada. Veículos em língua portuguesa, Deutsche Welle, versão em língua portuguesa, e RTP, aí sim, mas na manchete secundária. Não é chave, não é uma questão chave na relação Brasil-Estados Unidos, a condenação ao gabinete do Netanyahu, que faz pirraça até para o governo Biden. Vamos supor, o Brasil rompe relações com o Estado sionista. Aí vai ter um problema sério com qualquer governo dos Estados Unidos. Mas na situação que está, que é uma escalada de agressão e tentativa de humilhação vinda da chancelaria israelense para com a chancelaria brasileira e a presença do Brasil, eu não vejo essa escalada não, Gabi, não vejo mesmo. Mas o cenário doméstico do Brasil e do próprio Estado de Israel tem esse peso, pelos agentes domésticos dos dois países. É interessante porque o conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Exteriores, né, o Marcos Azambuja, ele também falou sobre essas relações entre Brasil e Israel, e ele não acredita que isso azeda, vamos colocar dessa forma aqui, uma palavra bastante pueril, né, as relações do Brasil com os Estados Unidos, de forma alguma, e nem também, o que eu acho interessante, daí eu quero te ouvir a respeito disso também, professor, porque ele também não avalia que isso de alguma forma prejudica ou altera o papel do Brasil como um agente importante no cenário internacional, né? O que eu quero dizer? Um papel de mediador de conflitos que, historicamente, por exemplo, o Brasil tem. Então, o fato do presidente Lula ter se colocado dessa forma, né, e tem sido bastante criticado por uma parte das pessoas que estão avaliando, enfim, que não deveria ter colocado dessa forma, que não deveria ter feito uma alusão ao Holocausto, enfim, e até, enfim, discordo dessas colocações, mas, né, não é sobre a minha opinião agora. Eu quero te ouvir sobre o papel do Brasil como um mediador de conflito. Se você também acha, assim como, por exemplo, o Azambuja, né, o Marcos Azambuja, que, na verdade, o papel do Brasil continua sendo importante e relevante perante essa situação que está posta aí. Continua. Eu vou te falar o que seria a meta estratégica de quem apoia a libertação da Palestina. Que todos os países do mundo tivessem ruptura de relações com Israel. Então, isso não é do interesse do Estado sionista, que ele perca as relações com os países do mundo. O Brasil, não rompendo laços comerciais com o Estado sionista, ele mantém a porta aberta para ser mediador e ele, ao mesmo tempo, não fere os interesses econômicos estratégicos que tem entre os dois países, embora a balança comercial Brasil-Israel, ela é ínfima, ela é pífia. Se tu me perguntar assim, a minha opinião sobre o que deveria ser feito pelo Brasil e pelo Itamaraty, no pé que está a coisa em Gaza e na situação que foi montado aquele Estado colonial, o Brasil sim deveria romper relações, fazendo uma similitude do Estado sionista com o apartheid sul-africano. Agora, na situação que a gente vive hoje, em escala mundo das mediações, se o Brasil fosse declarado não apto a ser mediador, a África do Sul também seria não apta a ser mediadora, já que ela colocou o Estado sionista na Corte Internacional de Direitos Humanos. Eu acredito que o que a gente está vivendo é um frenesi da extrema-direita que achou uma causa plausível para agitar a sua base e agitar simultaneamente a base neopentecostal e, com isso, angariar apoios de um governo, no caso de Netanyahu, que apesar de eles não... Assim, Netanyahu é a posição média da sociedade israelense. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas ele, Netanyahu e seu gabinete, hoje estão isolados. Isolados no campo diplomático e da opinião pública mundial. Por mais que Biden o critique, isso é muito importante colocar isso, até onde eu sei, eu fiz a conta, não sou bom de como eu fiz a conta, saiu dos Estados Unidos para o Estado sionista um apoio num montante de 15 bilhões de dólares desde 7 de outubro do ano passado. Então, no momento que esse apoio parar de chegar, no momento em que
aqueles que constroem assentamentos ilegais na Cisjordânia, ou que colocam dinheiro, recursos, capital, investimento, etc., alavancam a capacidade financeira de empresas que têm negócios que ferem o direito internacional a partir do Estado sionista da ocupação da Palestina, e o Tesouro americano tem condições de fazer isso, aí muda de figura. Enquanto a superpotência não o fizer, não há pressão possível contra o Estado de Israel. E o Brasil não perde posição com isso, porque o Brasil fez uma declaração humanista. O Brasil sequer condenou a existência nem nada, só fez isso, olha, a gente caminha para a marcha da insanidade. E qualquer levantamento que se faça dessa comparação de Netanyahu, e até antes Ariel Sharon, e antes também na invasão do Líbano em 82, dezenas de intelectuais judeus não sionistas ou ex-sionistas fizeram a mesma coisa. Então, seria quase que um marketing de emboscada vindo do gabinete de Netanyahu contra Lula nesse momento. É por onde eu vejo, pelo menos. Eu também quero falar sobre a declaração do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, porque um dos pontos mais importantes que ele falou nessa abertura do encontro, né, que está acontecendo no Rio de Janeiro, foi justamente o fato de que ele vê a ONU como paralisada. E aí ele disse, olha, o Brasil não aceita que o mundo esteja resolvendo as diferenças pela força. Inclusive, ele trouxe números a respeito disso, né, de orçamento militar, de quanto que é gasto com isso, em comparação com o que é gasto, por exemplo, com assistência, que são números gravíssimos. E ele trouxe isso como... em particular, ele estava falando a situação, claro, de Israel e da Palestina, mas ele estava falando de conflitos também, de maneira geral, e de como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU tem funcionado, de certa forma, como uma nota de repúdio. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas na prática a gente não tem tido ações que resulta em um cessar-fogo, né, Bruna? Então, queria te ouvir a respeito disso, professor, para depois entrar aqui nos pontos do Brasil, de fato, como a visão do Brasil como um líder, né, e aqui chefiando, recebendo esses chanceleres do mundo todo, mas eu quero te ouvir a respeito disso antes da gente entrar nessa análise, por favor. O embaixador Mauro Vieira, o chanceler Mauro Vieira, está correto. A ONU, talvez a última grande posição da ONU tenha sido o outro equívoco da Primeira Guerra do Iraque. Iraque contra Kuwait, os Estados Unidos invadiu o Iraque na virada de 90 para 91. Foi a última grande resolução da ONU, que também foi equivocada. A ONU tem, 15, 20, 30, 40, 50 resoluções em relação aos Estados sionistas para desocupar os territórios 67, por exemplo. Ou a ONU recomendou uma partilha da Palestina que sequer foi respeitada. Por isso que o Brasil insiste, não só o Brasil, mas pelo menos a África do Sul, a Índia também, demais potências que estão em ascensão novamente, o que está no entorno do BRICS e do BRICS ampliado, que é preciso estabelecer um mecanismo de resolução de conflitos em escala global. Porque com o poder de veto no Conselho de Segurança, o que ocorre? As superpotências que têm o poder de veto, ou a potência econômica China, a potência militar russa, a potência financeira militar Estados Unidos, seus aliados França e Inglaterra, fazem o que bem entendem. Então, que paz mundial, que segurança global é essa que não assegura nada, que não tem nenhuma capacidade de resolver um problema? Se a ONU está paralisada e a ONU virou uma nota de repúdio, eu concordo com a tua avaliação, ou a humanidade e a sua liderança fica olhando de maneira, uma espécie de pasmaceira globalizada, a gente vai aumentando a normalização do absurdo, ou buscamos novas saídas. Uma das saídas é buscar uma arquitetura de governança mundial que receba os países e as vozes do sul global. Uma outra possibilidade é apostar numa carreira bélica armamentista, fazer coro com a posição dos Estados Unidos, tentar cercar a Rússia e a China e ligar o botão dane-se e ver no que vai dar nos próximos 10 anos. Creio eu que ninguém quer isso. Mas a superpotência, o Ocidente não vai recuar, porque nenhum conglomerado, nenhum império e seus aliados que estão, de certa maneira, perdendo a hegemonia, entrando num ciclo de decadência econômica, caiu sem lutar. Então, hoje, essa troca de impérios, essa troca de hegemon, ou esse mundo multiglobal que pode vir a acontecer, ou se aposta numa governança,
ou o volume dos conflitos vai crescer muito, mas é muito mesmo. Eu queria entrar agora, professor, no encontro, né? A gente está tendo um encontro que é, na verdade, uma preparação, vamos dizer assim, para o encontro do G20 oficial que vai acontecer em novembro, também no Rio de Janeiro, como esse que está acontecendo agora. E a gente tem ministros, né, chanceleres de diversos países, inclusive, como eu disse aqui, o Lula já teve uma reunião com Antony Blinken enquanto a gente está gravando a nossa conversa. Tem representantes da China, da Europa, enfim, e da Rússia também. Qual que é a importância, eu quero te ouvir a respeito disso, para o Brasil receber o G20, né? Como essa cúpula desses chefes de Estado, que está sendo esse encontro preparatório, vamos dizer assim, qual que é a peça-chave que existe nesse primeiro encontro entre os países do G20 e por que é tão importante para o Brasil receber no nosso território, no Rio de Janeiro? Perfeito. Primeiro, receber uma reunião dessa envergadura é um sinal de reconhecimento mundial para a posição do Brasil e suas potencialidades. Esse é um ponto. O outro, Gabi, a diplomacia é aquela que costura os caminhos ou traça os atalhos. Então, a reunião do G20, depois que a imprensa sai a portas fechadas e as conversas informais e bilaterais ou trilaterais são tão ou mais importantes do que as de chefes de Estado. E digo mais, as reuniões com os chefes de Estado, elas vão ter maior ou menor produtividade conforme for ocorrendo a conversa dentro da diplomacia profissional de carreira. E aí entra um outro fator. O Brasil, eu não quero parecer um ufanista, mas o Brasil não é Ernesto Araújo, o Brasil não é o pária que a distopia bolsonarista queria pregar para nós mesmos. O Brasil tem uma burocracia, não é, da chancelaria, tem uma chancelaria profissional do nível do chamado Foreign Office do Império Britânico. A gente tem um corpo diplomático assim, com a qualidade absurda, altíssima. Você tem uma ideia, Gabi? O material de formação da FUNAG, da Fundação Álvaro Guzmão, que forma os diplomatas, ele pode ser aplicado em qualquer sala de aula de nível superior à pós-graduação, em escala mundo. A gente está lidando com uma capacidade diplomática muito grande, que, claro, ficava em segundo plano quando a extrema-direita confunde o governo com o Estado e toma conta do Estado brasileiro, tentou tomar conta pelo menos. É esse momento que a gente vive, uma projeção mundial do país através de uma linha diplomática que se chama diplomacia presidencial, onde a diplomacia chega primeiro com o chefe de Estado, com memorandos, com reuniões bilaterais, com reuniões públicas e privadas, e depois vem os acordos e a infraestrutura de implementação. E na escala do G20, o que vai se tentar? De novo, o ambiente que gera uma governança, que está uma instância nova ou ampliação do Conselho de Segurança. A meta é essa. No nível econômico-financeiro, um fundo de estabilidade não vai sair em escala mundo, vai sair via BRICS. E no plano da segurança alimentar. Por quê? Porque, infelizmente, Gabi, a formação de preço de commodity agrícola, ela obedece mais o critério de contratos futuros e especulação do que o abastecimento da humanidade. Então, o que pudesse atenuar da pressão de mercados futuros sobre a formação de preços, falando português, que se jogue menos, se especule menos e se forme um preço mais compatível com o custo de produção e não com a expectativa do preço no futuro, que é a jogatina especulativa, mais pessoas vão se alimentar, Gabi. Então, tiver um mecanismo que dê resolução para isso, diminui a fome no mundo. Se o Brasil pudesse ser um dos pilares dessa arquitetura de segurança alimentar global, a missão está cumprida. É uma das metas, não é a única, mas é uma das metas. Excelente. E eu acho também, Bruno, importante você falar, professor, porque a gente está chegando aqui ao final, mas o Brasil, ele quer justamente focar nas reformas do Conselho de Segurança da ONU, né? Ele quer trazer essa discussão para a mesa. E acho que é talvez um ponto fundamental a gente falar sobre isso no momento que a gente tem conflitos armados no mundo inteiro. A gente, claro, sempre
tem colocado na imprensa os olhares principalmente em Israel contra os palestinos e também Rússia e Ucrânia, mas a gente está falando de economias do planeta inteiro que estão também chamando a atenção para isso, né? Isso vai avançar, você acha, em alguma medida? Porque é bastante difícil, né? A gente vê há bastante tempo essa discussão sendo posta à mesa, mas, de fato, alguma mudança é difícil de acontecer, não? Pois é, eu sou muito entusiasta da diplomacia paralela à aviação global. Um arranjo nos BRICS+, a ampliação do G20, a busca de uma institucionalidade que corra ao largo das Nações Unidas. Mas, hoje, no presente momento, a única forma de evitar mais guerras é mudar a composição do Conselho de Segurança, ou tirar o poder de veto ou ampliar o poder de veto. Essa é a conta de chegada. Eu gostaria de ser mais otimista. A minha análise fria me diz que dificilmente Estados Unidos vai abrir mão do poder de veto. Dificilmente. Mas seria a única forma. Ou você amplia quem pode votar, ou você amplia quem pode vetar. Seria o único jeito. Exatamente. Inclusive, já deu sinalizações, né? Enfim, vetaram pela terceira vez na ONU a proposta de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, Sim. né? Então, na verdade, vai muito ao oposto disso, né? As declarações que os Estados Unidos, apesar, né, de muita gente, inclusive, dizer que os Estados Unidos têm dado declarações que vão ao encontro do cessar-fogo, o que a gente vê na prática é os Estados Unidos indo contra a proposta de cessar-fogo, né, na prática, nas mesas de discussão do mundo inteiro. Na prática é isso, eles não cessaram a ajuda militar, mantiveram o poder de veto contra qualquer crime de guerra cometido por Tel Aviv, e deixaram assegurado que eles colocam o comando central das forças deles e a Quinta Frota, também a Sexta Frota, se for preciso. O financiador militar, né? Financiador militar e interventor, porque você for pegar o que acontece em relação à frota, a Marinha de Guerra dos Estados Unidos, do Reino Unido, contra os Houthis no Mar Vermelho, eles estão bombardeando. Porque se os Estados Unidos quisessem diminuir a pressão no Oriente Médio, eles se retiravam do Iraque. Por que eles têm base militar ali se o governo não convidou eles? Uma base invasora. A ONU tinha que se posicionar contra isso. A ONU, se fosse exercer o direito internacional, deveria criar uma força bélica multilateral e expulsar aquelas bases dali. Esse é o fato concreto. Vai fazer isso nunca, né? Vai fazer isso nunca. Então tem que mudar o conselho, pelo menos. Ou deveria, né? É isso. Quero agradecer muito o professor, jornalista Bruno Lima Rocha, que está sempre aqui com a gente, cientista político também, para entender esse contexto, principalmente agora que a gente está nessas vias, vamos dizer assim, de tensão diplomática, mas muito dessa lenha na fogueira está sendo colocado pela oposição e também pela imprensa. Então é importante a gente poder enxergar esse momento como de fato ele está acontecendo, né? Quero te agradecer muito aqui, seja sempre muito bem-vindo, querido. Obrigado, Gabi, eu agradeço o espaço e um momento de reflexão contigo. E também agradeço a produção e a audiência, que é enorme e cada vez maior. Muito obrigado. É isso aí, até a próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui, mas antes eu quero lembrar você que a gente vai ter uma aula, olha só, informação importante, mega novidade que a gente está anunciando aqui hoje, uma formação completa com o Eduardo Moreira para você que quer virar um empreendedor mestre. Você já deve ter ouvido falar nessa história, mas é que agora a gente tem novidades a respeito disso, porque a gente tem um monte de coaches, né, vendendo sonhos impossíveis, na verdade. Como é que eu transformo R$1.000 em 1 milhão? Como é que eu faço para economizar um dinheiro que eu não tenho? Gente, é balela, tá? Mas o Edu, ele traz uma formação que é melhor do que muitos dos MBAs sérios que você vê por aí. Por quê? Porque, na verdade, o custo-benefício é muito acessível. Ele vai fazer uma formação sobre empreendedorismo, gestão de negócios, enfim, é muito mais barato do que esses cursos que são oferecidos muitas vezes da mesma forma, online, nas mesmas plataformas até, essas mentorias que você encontra por aí, só que esse vai ser mais completo. O que o Edu vai contar pra gente? Ele tem também experiência nas empresas, que ele é sócio, que ele é gestor. Vou explicar direitinho essa parte porque é o seguinte, os 30 primeiros que mais indicaram
pessoas, e aí pode ser quantas pessoas você conseguir, você tem a chance de fazer esse curso de graça. Então, se você for uma dessas 30 primeiras pessoas que mandarem esse link no grupo de WhatsApp, no grupo da família, rede social, enfim, o que você conseguir fazer para ampliar, para chegar nos seus amigos e conseguir fazer isso primeiro, aí você pode ganhar o curso de graça. A aula inaugural, que vai ser aberta, gratuita, online, vai ser no dia 29 de fevereiro, às 8 horas da noite. Então, fica ligado, porque você pode ter acesso ao Empreendedor Mestre, a entender direitinho como é que vai funcionar essa formação no dia 29, para daí poder fazer o curso nos próximos dias e dar uma alavancada aí na sua carreira. Importantíssimo. Agora sim, o Videocast Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação de segunda a sexta-feira. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Rolê ICL vem depois, 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição, e lembrando que a gente volta a partir de segunda-feira. Obrigada e até segunda. Os coaches de final de semana e os falsos gurus da internet gostam de dizer que para você ter sucesso e ganhar muito dinheiro, depende só de você. Bullshit, papo furado, mentira, das piores possíveis. O jogo é muito mais duro do que você imagina e as chances são todas contra você. Mas dá para vencer mesmo nesse sistema, hackeando com as regras deles, com muita ciência, muita técnica e muito conhecimento. Eu resolvi reunir os melhores professores e professoras do Brasil nas áreas de empreendedorismo e negócios para poder criar o melhor programa de formação que esse país já viu. Empreendedor Mestre. Um curso onde a gente vai ensinar para vocês ferramentas de finanças corporativas, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa para conseguir ter mais chances do que a média. Para você se inscrever nesse curso é muito simples. Só clicar no botão Saiba Mais. Em poucos segundos você vai estar inscrito, gratuitamente. Repito, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Ele acontece no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Põe aí na agenda. No dia de ano bissexto, a gente tem um evento marcado.